Diz assim a palavra de Deus, Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 1. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós, entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido, outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, que possamos agora ser alvos do Teu Espírito, usando a Tua palavra, para moldar o nosso coração, nos ensinar, instruir e nos levar, ó Pai, a vivermos de acordo com a Tua palavra. Tudo isso nós pedimos e agradecemos, no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, a passagem começa com uma expressão 14 anos depois. Por que começa com essa expressão? Porque na semana retrasada, porque semana passada foi o pastor Márcio que pregou, quando eu falei do capítulo 1, talvez os irmãos se lembrem que Paulo, no capítulo 1 de Gálatas, ele está tratando de um problema, na verdade, toda a carta está tratando do problema dos judaizantes. Esse é o tema. Paulo escreve essa carta para as igrejas que ele plantou na Ásia Menor, durante a sua primeira viagem missionária. Esse relato da viagem missionária está em Atos capítulo 13 e Atos capítulo 14. Então, Paulo escreve essa carta para essa igreja onde ele havia passado e começado o trabalho. Ele escreve a carta para tratar de um problema. Há um grupo que é conhecido no meio do estudo do Novo Testamento como judaizantes. Esse grupo aparece em diferentes momentos do Novo Testamento, não quer dizer que são as mesmas pessoas, mas sim a mesma mentalidade, a mesma teologia ou a mesma distorção do Evangelho. Esses judaizantes levantaram a seguinte questão: eles insistiam que os cristãos gentios, e aqui uma palavra que às vezes a gente usa na igreja, e um novo convertido pode não dominar bem, gentio quer dizer não judeu. Então, o que eles estavam dizendo, esses judaizantes, que eram gente que tinha vindo do judaísmo para caminhar no cristianismo, alguns convertidos e outros não, mas estavam caminhando junto, é que os gentios, ou seja, os não-judeus, para serem salvos, precisavam obedecer à lei, todo o ritual judaico. Não só a obediência dos 10 mandamentos, eles iam além. Os 10 mandamentos, todo cristão o assume como sendo a lei que permanece no Novo Testamento. Eles iam além. Diziam que tinham que manter a dieta dos judeus, seguir as festas judaicas, tinham que praticar, inclusive, a circuncisão como evidência da aliança. Por causa disso, Paulo escreve uma carta para essa igreja, entre o final da década de 40 e o início da década de 50, ou seja, o início do cristianismo, para dizer que isso está errado e isso não é o Evangelho.
E aí, nesse ponto da carta, quando ele começa no capítulo 2, 14 anos depois, é porque ele havia dito no final do capítulo 1 que ele não tinha ido a Jerusalém aprender o Evangelho. Ele não conheceu o Evangelho com a mensagem que ele pregou na Galácia por meio de um outro apóstolo ou um outro líder da igreja. Ele recebeu essa mensagem direto do Senhor Jesus Cristo. Ele defendeu isso no capítulo 1, não para se exaltar sobre os outros apóstolos, mas para mostrar que ele tinha tanta autoridade quanto outros apóstolos. Ninguém poderia dizer se está representando Pedro, Tiago ou João, e com essa representação querer ter mais autoridade que o apóstolo Paulo, porque ele era um apóstolo de fato, que recebeu a palavra da parte de Deus. Ele argumentou isso no capítulo 1 todo, para defender a mensagem que ele pregou. Então ele defendia o seu apostolado, não pela sua reputação, mas para que a mensagem que ele havia pregado naquela igreja anteriormente fosse respeitada e obedecida como sendo o evangelho recebido do próprio Deus. E aí ele continua dizendo que ele tinha ido só uma vez, ele não tinha tido contato com os apóstolos, até que depois, 14 anos depois, ele tem um segundo contato com esses apóstolos, e daí ele continua. Durante toda a carta, você vai perceber, pode voltar um ainda, você vai perceber que ele está tratando do tema da graça. Se você ler a carta de Gálatas de uma vez só, e dá para ler de uma vez, você vai perceber como o tema da graça de Deus, ele salta em todo lugar, em todas as páginas, em todo o tempo. Porque Paulo começa a mostrar como a graça de Deus, que os cristãos da Galácia conheciam, porque tinham ouvido o evangelho da graça, era o contraste, era o oposto do legalismo. A graça de Deus era o oposto da religião do mérito que os judaizantes estavam ensinando para aquela igreja e tentando desviá-la do caminho. Por isso, Paulo tem que voltar a falar da graça de Deus, ensiná-la e explicá-la àqueles irmãos. Então, como acontece essa divisão? Qual é a percepção que nós temos que ter desses versos que lemos? Confesso que, como eu disse, eu ia passar por cima dos versos 1 ao 14, mas seria um erro. Assim como eu ensino para as crianças que até a genealogia tem o seu lugar, né? Quem sabe um dia eu vou pregar uma genealogia aqui, né, irmãos? Não sei. Mas a genealogia tem o seu lugar na história bíblica. Ela é a palavra de Deus, como está inserida ali naquele contexto. Foi o Senhor que assim inspirou. Da mesma maneira, esse relato histórico também, a gente tem que se ater a alguns detalhes importantes desse relato. Primeiro, os versos 1 a 14, que são o relato em si, Paulo vai mostrar eventos que confirmam o seu apostolado e confirmam a veracidade da sua mensagem. Primeiro, no 1 a 10, mostrando esse contato que ele teve com os apóstolos em Jerusalém e a reação deles quanto à mensagem pregada. Perceba, como lemos ainda há pouco, versos 1 e 2, agora sim, vou mostrar. Primeiro, nesse contato que ele teve com os apóstolos, ele agora está relembrando aquela igreja, que Paulo não recebeu a mensagem do evangelho de homem algum, mas de Cristo, como todo apóstolo recebeu. 14 anos depois, subiu outra vez a Jerusalém, ou seja, ele já tinha pregado a igreja da Galácia, antes de ter esse contato. 14 anos depois, não da viagem missionária, provavelmente 14 anos da sua conversão, voltou a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito, subiu em obediência a uma revelação. Essa revelação provavelmente é a revelação do profeta chamado Ágabo, sobre a fome que aconteceria naquela região. Inclusive, por isso, é importante que ele vai dizer que em Jerusalém pediram que ele não se esquecesse dos pobres, e Paulo, em todas as suas cartas às igrejas da Ásia, que eram igrejas com melhor poder financeiro, ele sempre recomenda aquelas igrejas que sustentem as igrejas da Judéia, igrejas empobrecidas. Uma das razões pelo período de fome, que provavelmente foi a razão pela qual ele fez essa viagem. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Eu vou deixar muito claro, como no primeiro capítulo, aqueles irmãos, olha, a mensagem que eu preguei a vocês, que vocês conhecem o Evangelho, não foi alguém que me transmitiu, senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Não foi da parte de homens que eu recebi, mas recebi de Deus, e por isso eu sou um apóstolo, e por isso eu estou dizendo a vocês para resistirem essa falsa mensagem que vocês têm ouvido, com essa autoridade não minha, mas da mensagem que recebi do próprio Deus. Nós estamos vivendo dias complicados, onde o apostolado tem sido usado como um sinal de autoridade inerente. E eu achava que isso era uma questão nova. Não é. Segundo as pesquisas do reverendo Augusto Nicodemos, já no final do século XIX já surge um pouco desse movimento de apóstolo. Só que nos últimos, talvez, 20 anos, 30 anos, com a expansão das mídias, né, isso se divulgou. Então, hoje no Brasil, se eu não me engano, se o número está no livro dele, mas se eu não me engano, são 10 mil apóstolos hoje no Brasil. 10 mil pessoas se declaram apóstolos hoje no Brasil. Mas, segundo Paulo,
o que dá a ele a condição de dizer que ele é um apóstolo e que aquela igreja deveria confiar na sua mensagem, não era porque ele se autotitulou apóstolo, não era porque um outro apóstolo disse que ele era apóstolo, mas porque ele recebeu do Senhor a palavra do Evangelho, e essa mensagem, ele foi a Jerusalém, 14 anos depois da sua conversão, ele foi a Jerusalém, e ele conversou com os apóstolos que lá estavam para mostrar, para que eles somente soubessem que a mensagem que Paulo pregava não era de Paulo, não era uma outra mensagem, mas era o mesmo Evangelho que eles pregavam. Paulo não estava aqui tentando conseguir uma chancela dos apóstolos de Jerusalém. Ele estava simplesmente deixando claro para eles e para toda a igreja, a partir deles, que eles pregavam a mesma mensagem. Essa é a sua defesa. É a defesa da mensagem pregada, uma mensagem que não foi adulterada. Paulo não moldou essa mensagem para se beneficiar dela. Paulo não moldou essa mensagem para beneficiar um grupo ou para satisfazer certas pessoas. Não. O que ele recebeu do Senhor, ele prega, e ele foi a Jerusalém, conversou com os apóstolos que eram respeitados, que eram tidos como as colunas da igreja, e mostrou a eles que eles pregavam a mesma mensagem, que eles pregavam o mesmo evangelho, não havia outro. Paulo não adulterou, porque nenhum apóstolo teria essa autoridade, muito menos ele teria. Interessante esse exemplo de ter recebido, e o que recebeu leva a igreja sem adulteração, porque o apóstolo Paulo usa o mesmo argumento quando ele fala da ceia. Perceba o exemplo da ceia. 1 Coríntios 1, versos 11 a 23. Os irmãos podem ler? Porque eu recebi... Perceba, e o texto vai continuar explicando. Tomou o pão, o partiu, deu graças, logo em seguida tomou do cálice. Mas a introdução dessa parte, onde Paulo está explicando a igreja de Corinto sobre a ceia, é uma expressão que não pode passar desapercebida. Ela é simples e é profunda. Ele diz, o que eu entreguei a vocês foi o que eu recebi. Eu não criei essa mensagem. Eu não inventei como a ceia funciona, ou o significado dela. Não, eu recebi do Senhor, e da maneira que eu recebi, tento fielmente entregar a vocês. O exemplo da mensagem da ceia, da sua instituição, do seu significado, serve para toda a mensagem, não só de Paulo, mas todos os apóstolos. Pedro, João, Tiago, todos eles não criaram uma mensagem. Eles estavam simplesmente entregando o que receberam. E Paulo diz, olha, eu fui a Jerusalém e eu mostrei o que eu prego. Eu expliquei para os apóstolos o que eu prego e eles viram essa mensagem que não é minha, eu não a adulterei, eu entrego o que eu recebi. Essa é a mensagem que a igreja de vocês, a igreja da Galácia, conhece. Esses eventos, além de mostrar o contato de Paulo com os apóstolos e a reação deles a essa mensagem, mostra, de modo mais claro ainda, que essa reação foi uma reação de confirmação. Os líderes da igreja, ou os apóstolos, eles confirmaram a fidelidade do evangelho anunciado por Paulo. Ele vai dizer assim no versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Uma pausa aqui. Pode passar mais um, por favor. Paulo não está desprezando o que os apóstolos eram. A tradução em português pode dar essa ideia de não me interessa. Não é não me interessa no sentido de não importa, não é isso. É não me interessa no sentido de que eu não fico impressionado com o que eles eram. Lembrando que ele reconhece que eles eram apóstolos, eles eram a coluna da igreja, inclusive ele vai para lá, tanto que ele valoriza o que esses homens são, porque ele vai até lá para acertar a situação. Ele não está desprezando os outros apóstolos. Ele está dizendo assim, eles não estão numa posição superior a mim ou qualquer outro que o Senhor confiou essa mensagem. Por que ele está dizendo isso? Bem, primeiro porque Tiago era o irmão do Senhor. E é possível, alguns comentaristas vão dizer, que quando alguém vinha da parte de Tiago, usasse dessa prerrogativa. Quem me enviou foi Tiago. Ele não é qualquer apóstolo. Ele é o irmão do Senhor. É bem possível. Stott chega a acreditar que é possível que eu fazer isso, e Warren Wiersbe também. Então, Paulo está dizendo, eu não me impressiono do fato dele ter sido o irmão do Senhor. E quem são Pedro e João? Pedro e João fazem parte do círculo mais íntimo, porque esse Tiago que aparece aqui não é o mesmo Tiago dos evangelhos. O círculo mais íntimo de apóstolos, entre os 12, aqueles três, é Pedro, Tiago e João, outro Tiago, que já havia sido martirizado. E Pedro e João agora estão na coluna da igreja, são os principais líderes. E Paulo está dizendo, eu não fico impressionado com isso também. Eu não fico impressionado porque Deus, ele vai dizer, não olha para a aparência, perceba? Deus não reconhece pela aparência.
Ele vai continuar. Esses, digo, me pareciam ser de alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. A ideia aqui não é de dois evangelhos, o da circuncisão e da incircuncisão. Paulo não usa a mesma expressão que ele usou quando ele disse lá no capítulo 1, eu estou surpreso, Gálatas, que vocês estão indo para um outro evangelho que não é outro. Ele não faz essa distinção de um outro evangelho que não é outro aqui. Tem dois evangelhos. Não. Ele quer dizer, Pedro e os apóstolos de Jerusalém têm um ministério entre judeus. Eles pregam o evangelho entre judeus. Deus assim os confiou esse ministério. Deus confiou a mim pregar o mesmo evangelho entre gentios, entre não-judeus. E é interessante aqui um parêntese, porque Paulo foi um judeu muito mais zeloso do que Pedro, do que Tiago, do que João, mas aprovou o Senhor justamente pegar o judeu mais zeloso, ele vai pregar para os gentios, não aos judeus, como ele tinha dado o comissionamento aos outros apóstolos. Mas fechando esse parênteses, então Paulo está dizendo isso. Não são dois evangelhos, é o mesmo, mas eles têm um ministério claro dado por Deus entre os judeus, entre a nossa nação, e eu tenho um ministério para os outros povos, para outras nações, para os gentios. E os judaizantes se exaltavam, como eu disse ainda há pouco, exatamente pela posição dos apóstolos. Eles queriam botar os outros apóstolos no patamar superior para dizer, a mensagem que Paulo pregou então é uma mensagem inferior, uma mensagem adulterada, e por isso nós precisamos corrigir, completar. Por isso Paulo chega a dizer, eu não me impressiono com esses homens, não me impressiono com o fato de ser irmão do Senhor, com ser coluna da igreja, com ser um apóstolo, não me impressiono, porque a mensagem não é minha, eu a recebi do Senhor. Os judaizantes defendiam que a sua mensagem era mais completa, seus ensinamentos eram mais plenos, porque usavam das prerrogativas desses outros apóstolos. Contudo, o que essa passagem Paulo está lembrando é, quando eu estive lá, esses irmãos ouviram a mensagem e viram que era o mesmo evangelho, nós só tínhamos distintos campos missionários para trabalhar. Nós pregávamos o mesmo evangelho. É interessante porque ele destaca que ele levou uma pessoa com ele, levou duas, na verdade, Barnabé. Barnabé, ele era de origem judaica, na verdade tinha uma conexão, inclusive, com a família sacerdotal, mas Tito era um grego. Tito era fruto dessa mensagem, desse evangelho pregado a não-judeus. Ele era a comprovação da graça de Deus estendendo para fora da nação de Israel. E Paulo leva como uma evidência desse fruto. Olha essa mensagem, o evangelho pregado aos gentios, há um aqui comigo, já atuando comigo, já cooperando comigo, que é Tito. E Paulo vai dizer que os apóstolos receberam tão bem a Tito, que nem se preocuparam com o fato de que ele não era circuncidado. Pelo contrário, eles não só confirmaram que a mensagem do evangelho era a mesma que eles pregaram, mas que não havia nenhuma necessidade de impor os rituais judaicos sobre Tito ou qualquer outro convertido por essa mensagem. Nesse que o versículo 3 vai dizer, olha que vai aparecer aqui, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Esse exemplo mostra como deveria ser a relação na igreja cristã entre judeus e gentios. Daqui em pouco nós vamos ver quais as implicações disso para nós hoje. Mas mais uma expressão desse verso antes de ir adiante. A expressão, nada me acrescentaram, aparece no versículo 6, justamente para dizer, olha, Pedro, Tiago e João, ao ouvir a mensagem que eu prego, não acrescentaram nada a ela. Eles não disseram, Paulo, essa mensagem ela é o evangelho, mas você esqueceu de dizer para os seus ouvintes praticarem as festas judaicas. Paulo, essa mensagem é o evangelho, mas você esqueceu de dizer para os ouvintes. Não, ele diz, eles não me acrescentaram nada, eles não me corrigiram, não disseram que estava faltando nada. Por quê? Porque, meus irmãos, a mensagem do evangelho, pregada entre judeus, pregada entre gentios, pregada no primeiro século, pregada hoje, ela é uma só. A mensagem do evangelho é uma só. A mensagem do evangelho sempre foi e sempre será a salvação por meio de Cristo, crucificado e ressurreto, recebido pela graça de Deus, mediante a fé somente. Essa sempre é a mensagem do evangelho. E Paulo diz, eles não acrescentaram nada porque eles viram que eu pregava o evangelho. Perceba na carta aos Romanos, uma carta posterior, como Paulo vai dizer que o mesmo evangelho alcança todos os povos, o mesmo evangelho serve para grego, para judeu, para gentio, para todo mundo. Romanos 1, versos 16 e 17. Vamos podem ler? Pode passar, por favor, Douglas? Não, mais um. Isso, agora, vamos ler?
pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Está escrito, o justo viverá por fé. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, perceba, na introdução da carta ele diz, esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de judeus e de gregos. Para todos. Eu não preciso de um outro evangelho adaptado a essa outra cultura, a essa outra nação. Não, não preciso, é o mesmo evangelho. Por quê? Porque desde o início, quando ele foi lá em Jerusalém, ele e todos os apóstolos que lá estavam, perceberam que eles pregavam uma única mensagem. E só tinham campos missionários distintos. Para nós passarmos as aplicações dessa parte e caminharmos. Final dos anos, acho que meado dos anos 80, ganhou força entre a nossa denominação como batistas brasileiros uma ideia da necessidade de construção de uma teologia brasileira. Obviamente deve ter surgido em outros lugares também, mas como eu fui criado na Igreja Batista, eu só sei um pouco dessa história. Alguns detalhes, outros eu não conheço tão bem. A ideia é mais ou menos a seguinte, nós precisamos de uma teologia essencialmente brasileira, teologia tupiniquim, com cara de Brasil, água de coco, beira de praia, né? Uma coisa de teologia feita em lugar que neva, aqui não tem neve. Por mais interessante que poderia parecer essa proposta, ela partiu de uma prerrogativa errada, de que a mensagem é moldada pelo ouvinte. Então, no Brasil, teologia brasileira. Na Argentina, teologia argentina. O que é que isso seja, né? A gente não sabe. E assim por diante. Mas não é assim. A mensagem do Evangelho é a mesma para judeus e para gregos. Para judeus e para gentios. E a igreja não tem autoridade para criar. Ela só pode entregar o que recebeu. A igreja, ela prega uma mensagem que não serve num único lugar para uma única geração. Sempre que a igreja se ocupar de uma mensagem que é para um povo específico só, numa única época, essa mensagem não é o Evangelho. O Evangelho é a mensagem para o grego e para o judeu, é a justiça de Deus se revelando para salvar todos os povos, toda tribo, língua, raça, nação. Por isso nós celebramos a graça de Deus, porque a graça de Deus se manifesta no Evangelho de uma maneira a ser única e imutável. Por isso a graça de Deus é motivo de alegria e celebração para os povos. Uma coisa é nós entendemos a necessidade de uma linguagem compreensível. Isso é verdadeiro, isso é claro. Mas o conteúdo, o ponto de partida da mensagem, o seu fundamento, não pode ser outro senão as Escrituras. Porque se nós fizermos isso, nós vamos estar na contramão do que as Escrituras ensinam. E Paulo está usando justamente o argumento dessa forma para constranger aqueles que estavam dando ouvido aos judaizantes. Está dizendo, eles é que alteraram a mensagem. Eles que mudaram a mensagem para agradar aos judeus. Nós não. Eu estou pregando o mesmo evangelho que Pedro, que Tiago e João. Então a igreja, nós, preservamos uma única mensagem para todo o tempo, para todas as épocas. Não há evangelho para ricos, evangelho para pobres, evangelho para brasileiro, evangelho para americanos, evangelho para quem é de um certo viés político, evangelho para quem tem uma certa apreciação econômica. Não. O evangelho é um. Salvação por meio de Cristo, morto e ressurreto, que a graça de Deus se apresenta e é recebida pela fé. Só isso é o evangelho para todas as pessoas. Segunda aplicação, como igreja nós precisamos estar convictos da mensagem da graça de Deus, não por causa dos indivíduos que não anunciam essa mensagem. Nós precisamos ter convicção da mensagem, porque a mensagem é a expressão da graça de Deus. Uma das coisas que eu mais tento aplicar a mim mesmo, estou ouvindo uma pregação, lendo uma obra teológica, é tentar observar esse ensino, esse anúncio do Evangelho, essa pregação, esse livro. Quando eu olho para ele, quando eu leio, quando eu ouço isso, para onde está apontando? Para qual direção? É para a direção da pessoa que anuncia, do autor? Porque a autoridade da mensagem da igreja não está nela. Nós não confiamos na mensagem da graça, do evangelho que é salva pela fé somente, porque é o pastor A ou B que está anunciando, ou porque o autor, seja consagrado ou não, botou num livro, não é por isso.
Nós cremos porque nós vemos nas Escrituras. É o próprio Deus falando. Paulo vai dizer, essa mensagem não é minha, não é de Pedro, não é de Tiago, nem de João. Foi o próprio Deus que nos enviou. E por isso a igreja confia no Evangelho da Graça. Porque é a graça de Deus, manifesta e explicada por meio da sua palavra. A mensagem que nós defendemos é a plena expressão da graça de Deus, nada mais e nada menos. E não fazemos isso por causa de um autor, de um homem, de um pregador ou pastor. Cremos nisso e defendemos isso, porque temos convicção que é a mensagem que a palavra de Deus apresenta. Por isso nós defendemos o Evangelho da graça de Deus, a salvação pela graça mediante a fé somente. E terceiro e última aplicação desse ponto, nós temos que ter um cuidado para distinguir a fraqueza da falsidade. Quando alguém tem uma fraqueza quanto ao Evangelho, nós devemos agir com compaixão, meus irmãos. Vamos ser compassivos. Mas quando alguém é falso quanto ao Evangelho, precisamos ser firmes. E isso eu ilustro com algo que acontece aqui, na carta que Paulo fala, e com outro evento da história da caminhada do apóstolo Paulo. Ele disse que quando ele levou Tito a Jerusalém, Tito não foi circuncidado, isso não foi exigido pelos apóstolos, e apesar de haver pressões, ele disse que alguns se infiltraram e tentaram pressionar para que isso acontecesse, mas ele disse que ele defendeu que não, pela defesa do Evangelho. Mais à frente na história do apóstolo Paulo, você vai descobrir que quando ele estava com Timóteo, ele orientou Timóteo que aceitasse circuncidar-se. Por quê? Porque Timóteo ia pregar entre pessoas que tinham a consciência mais fraca e Timóteo poderia aceitar pelo bem daquela comunidade. Perceba, para quem tem uma fraqueza, compaixão. Paulo chega a dizer para Timóteo, circuncide-se, para que a sua mensagem seja ouvida, você possa edificar essa igreja. Mas quando eles querem impor sobre Tito isso, como evidência de salvação, ele diz, não. Compaixão para quem é fraco, para quem tem fragilidade, quem precisa crescer, porque está caminhando, firmeza para o falso. Diante da falsidade, sempre firmeza. Nós somos chamados a defender a convicção que temos, não porque ela é nossa, mas porque é a palavra de Deus que nos ensina. Tem que fazer essa distinção entre a fragilidade e a falsidade, para tratá-la de forma diferente. Então, o apóstolo Paulo apresenta essa história resumida para dizer o que aconteceu lá em Jerusalém. Mas ele, na parte final dessa passagem, ele fala de um outro evento, que aconteceu em outra cidade, tempos depois. A partir do versículo 11, ele vai dizer, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, Cefas é Pedro, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, perceba, usando o nome de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Bem, primeiro aqui nós temos dois gigantes da fé, dos apóstolos, servos de Deus, comissionados pelo Senhor, tendo uma discussão. Paulo enfrenta claramente Pedro, abertamente. Eu acho que Pedro não ficou magoado, porque mais na frente Pedro disse que a palavra de Paulo é a palavra de Deus na sua carta. Então Pedro não ficou magoado, não. Pedro acatou o que Paulo disse. Ele vai dizer que Paulo está dizendo é difícil demais para entender na carta, mas diz que é a palavra de Deus. Mas perceba, o que Paulo está dizendo aqui não é para se exaltar sobre Pedro. Paulo está mostrando como ele confrontou Pedro na medida que Pedro ficou mais preocupado em agradar judaizantes do que a Deus. Paulo usa um exemplo aqui de um outro evento que já aconteceu para mostrar como Pedro também, como os Gálatas, estava sendo levado pelos judaizantes e como ele o confrontou, mesmo ele sendo Pedro. E por isso agora ele tem autoridade para dizer para aquela igreja que eles também não poderiam ter a postura de ceder aos judaizantes. Se ele disse isso a Pedro, ele não diria a todos os outros irmãos, pelo bem deles. Ele está dizendo, isso aconteceu em Antioquia. Antioquia é importante mencionar essa cidade. Por quê? Ele foi a Jerusalém, da onde a fé cristã irradiou. Mas agora ele está falando do evento de Antioquia, onde os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Antioquia é o centro da pregação aos gentios. Ele está dizendo, eu fui a Jerusalém e fui bem recebido. Me deram a destra da comunhão.
Quando estava em Antioquia, ou seja, entre os gentios, Pedro veio. E Pedro começou com a graça da comunhão, ele começou comendo conosco. Ele convivia com os gentios, até que ele foi constrangido por gente que veio da parte de Tiago. Interessante porque Paulo não diz que essas pessoas exigiram isso de Pedro, não. Ele diz que Pedro é que tomou essa iniciativa, constrangido. E por isso, ele foi repreendido. Em Jerusalém, os apóstolos estenderam a mão a Paulo, reconheceu sua pregação. Só que agora em Antioquia havia um problema. A teologia de Pedro não mudou, mas a sua prática sim. Lá em Jerusalém, ficou claro que eles pregavam um único evangelho, é uma teologia, uma fé. Mas quando chegou em Antioquia, Pedro teve uma prática que era desconexa dessa teologia. Pedro disse lá em Jerusalém que era um evangelho e deu a dessa da comunhão. Mas em Antioquia, ele quebrou a comunhão. Ele estava indo na contramão da teologia que ele havia defendido em Jerusalém. E é por isso que ele é, por essa incoerência, repreendido. Ele é repreendido pela incoerência entre a prática e a fé. O que muda não foi a teologia, mas a prática. E por isso, essa incoerência é acusada na frente de todos. Isso aconteceu, o que aconteceu lá em Antioquia, e que Paulo tem que repreender, e Paulo está agora lembrando, e ele volta isso como argumento para ensinar a igreja de Gálatas. Aconteceu por quê? Porque também lá, judaizantes, gente da parte de Tiago, da circuncisão, estavam anunciando o quê? Atos 15, versículo 1. Olha a mensagem que esses homens estavam pregando e que constrangeu Pedro, e Paulo tem que agora atacar. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Essa é a mensagem que Atos 15 relata, é esse evento. Perceba, não era uma mensagem sutil, era uma mensagem baseada em obras direta. Se vocês não fizerem o que Moisés ordenou na lei, vocês não estão salvos. O que aconteceu lá em Antioquia, relatado em Atos capítulo 15, vai levar futuramente ao que Atos capítulo 15 trata como o concílio de Jerusalém, onde se tentou decidir o que aconteceria, então, entre judeus e gentios na igreja. Por que Paulo lembra essa história, queridos irmãos? Ele lembra essa história para mostrar, convencendo aqueles cristãos da Galácia, que eles não deveriam ceder às pressões dos judaizantes, mesmo que esses judaizantes usassem o nome de Pedro. Não importa se usa o nome de Pedro. Eu repreendi o próprio Pedro publicamente por isso. Não importa se usa o nome de Tiago. Eles vieram da parte de Tiago e mesmo assim eu repreendi Pedro, porque estava errado na sua prática. E essa segunda parte dos eventos, antes de irmos então para a parte final, e nós podemos concluir o sermão, mostra que, mais uma vez, a prerrogativa não é de quem anuncia, mas da fidelidade ao Evangelho. E nós não podemos ter uma incoerência entre a nossa teologia, o que nós cremos, e a nossa prática. O Evangelho, recebido na mente e no coração, é o mesmo Evangelho praticado, ou deve desembocar nas mesmas práticas. Ele diz, Pedro disse que estava me dando dessa da comunhão lá em Jerusalém, chegou em Antioquia, quebrou a comunhão, parou até de comer conosco. Não pode haver essa incoerência entre o que nós cremos e o que nós fazemos. Então, a última parte que serve para finalizar hoje e iniciar na semana que vem, os versos 15 e 16, Paulo vai defender como somente pela graça de Deus o homem pode ser justificado. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O termo justificado aqui é um termo tirado do ambiente jurídico. É o oposto de condenado. Então, ao invés de alguém ser declarado culpado, esse indivíduo que é justificado é declarado como sem culpa. Não tem culpa. A doutrina cristã vai fazer uso dessa palavra, e Paulo vai começar a explicar mais claramente aqui no capítulo 2, para mostrar como o pecador é visto diante de Deus. Paulo está dizendo, o pecador é visto diante de Deus não como culpado, e se fosse culpado mereceria a morte, mas é visto diante de Deus como sem culpa, como perdoado, como justo. Só que essa mensagem da justificação, ou seja, de ser declarado justo diante de Deus, não está fundamentada na lei. Não é por práticas da lei. Por isso que Paulo está desde o início do capítulo falando sobre isso. Não é porque você acha que pode obedecer à lei, porque ele vai inclusive mostrar que não podemos, e de fato não podemos. Não é por isso que Deus vai se agradar de você. Não é por isso que Deus vai declarar você justo. Não é com a sua própria justiça que você se apresenta a Ele, e Ele te declara inocente.
justificado. Não é com isso. É com a justiça de Cristo, recebida pela graça mediante a fé. E é interessante porque ele começa o versículo 15 dizendo, nós, judeus, ele está querendo dizer, nós sabemos disso. Eu sei disso, Pedro sabe disso, João sabe disso, Tiago sabe disso, todo judeu, verdadeiro judeu, sabe disso. Que não foi a lei que nos justificou, mas foi a graça de Deus. Ou como ele vai dizer mais à frente, citando o exemplo de Abraão na carta aos Romanos. Abraão não foi justificado porque praticou a lei, porque obedeceu a Deus. Ele foi justificado porque creu antes de obedecer. Ele creu no plano de Deus. Ele creu que ele deveria aceitar essa aliança com Deus. Creu que Deus era fiel para honrar a sua aliança. E porque creu, obedeceu. Não o contrário. Não obedeceu para depois crer. E Paulo vai dizer aqui, não é pela obra da lei, é pela graça. E semana que vem nós vamos aprofundar nessa passagem. Mas eu queria encerrar com uma citação de John Stott, comentando essa passagem, e depois um último slide. Olha a citação, diz assim, do Stott. Se fizer tudo isso, ele está resumindo o que Paulo está lidando, a oposição com a qual ele está lidando. Se fizer tudo isso, ou seja, obedecer à lei, sem falhar em nada, ter-se alcançado o sucesso e a aceitação de Deus, sendo então justificado pelas obras da lei. Esta era a posição do judeu e do judaizante. Esta tem sido a religião do povo comum, antes e depois deles. É a religião que se encontra nas ruas hoje. De fato, é o princípio fundamental de cada sistema religioso e moral no mundo, exceto o cristianismo do Novo Testamento. É um princípio popular porque é lisonjeiro. Ele diz ao homem que, se ele tão somente conseguir melhorar um pouco o seu comportamento, e se ele se esforçar um pouquinho mais, conseguirá obter sua própria salvação. Mas tudo isso é uma ilusão terrível. É a maior mentira do maior mentiroso do mundo, o diabo, o qual Jesus chamou de pai da mentira. Stott vai olhar para essa passagem, ele vai dizer, por isso que Paulo é tão enfático. Ele está atacando uma mentira, que ao invés de dar aos homens a liberdade do Evangelho e a segurança da salvação de Jesus Cristo, dá aos homens uma prisão de tentar construir com seus próprios atos uma justiça que nunca se constrói. Tentar completar uma escada para Deus, a qual nunca conseguimos colocar os últimos degraus, porque nunca chega. Por isso, ele vai dizer, essa é uma ilusão, a ilusão que toda religião do planeta oferece, com exceção do cristianismo, conforme apresentado no Novo Testamento, que diz aos homens, basta você se arrepender, depositar sua fé em Jesus Cristo, e pela graça, você é liberto do pecado, e está reconciliado com Deus. Meus irmãos, eu não me basto, você não se basta. As nossas obras não são suficientes, mas a graça de Deus é. A graça de Deus é suficiente. Por isso é boa notícia. E eu encerro mostrando esse último slide, então, nos lembrando aquilo que nós sabemos. A graça de Deus é suficiente para nos salvar da justa ira de Deus. Ela é suficiente para nos restaurar nossa comunhão com Deus, de forma que agora nós temos paz com Deus. A graça de Deus é suficiente para nos encorajar na busca pela santidade. É essa mesma graça que é o combustível para buscar a santidade. E a graça de Deus é suficiente para nos garantir vida eterna. Só a graça de Deus é suficiente. Qualquer outra coisa vai ficar aquém daquilo que nós precisamos. E por isso o Evangelho da Graça é motivo de alegria. Mas nós precisamos defendê-lo pelo bem das próximas gerações, que devem continuar ouvindo que Deus, o Todo-Poderoso e Santo Deus, se inclina em direção a pecadores para salvá-los pela sua graça maravilhosa. Vamos orar? Querido Deus, Pai bendito, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo aquilo que ela nos ensina. Senhor, porque apesar de todas as dificuldades, o Teu Espírito faz uso dela de forma sobrenatural para abrir nossos olhos, para trabalhar em nosso coração. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes ficamos apegados às nossas próprias ideias, aos nossos próprios conceitos. Todos nós estamos sujeitos a esse problema, Pai, a esse mal, de acharmos que sabemos melhor, mas que a Tua palavra nos direcione, nos dê humildade para nos curvarmos diante da Tua palavra, Pai, para ouvir essa boa notícia,
que a tua graça é suficiente. Pai, não nos deixe confiar em nossas próprias obras, não nos deixe confiar em obediência, não nos deixe confiar em tradição. Pai, não nos deixe confiar em religiosidade vazia, que a nossa confiança esteja única e exclusivamente na tua graça, que por meio da fé e pela fé somente nos ofereceu essa tão grande salvação, ó Pai. Pai, guarda o nosso coração, porque nós somos naturalmente inclinados a encontrar méritos em nós mesmos, ó Pai. Nos proteja, Senhor, e renova em nós, ó Pai, a segurança de que somos teus filhos e estamos guardados pelo fato que Jesus Cristo se entregou a nosso favor. É só por isso, ó Pai, que nos aproximamos do Senhor e temos convicção. Louvamos o teu nome, porque a tua graça é suficiente para nos dar aquilo que nós mais precisamos. Nos proteger da ira, nos garantir perdão e reconciliação contigo, nos levar a amar a santificação e a santidade, e ter a convicção, a esperança, viva esperança da vida eterna. Em tudo isso nós bendizemos o teu nome e te louvamos. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço,